A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde de salvação. Nessa oportunidade quero louvar ao Senhor por este privilégio de estarmos compartilhando da sua santa palavra. Certo que o Senhor tem ao nosso coração uma palavra toda especial. Sou o presbítero Wagner Camilo e nessa tarde tenho a oportunidade de compartilhar-vos convosco algo concernente da palavra de Deus. E eu gostaria de estar lendo, se possível for, que você possa acompanhar a leitura em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versos de número 1 em diante, em que nos diz assim a palavra do Senhor: E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Amados, nessa tarde Deus nos concede essa oportunidade de compartilharmos a sua palavra, e Atos dos Apóstolos nos traz algo maravilhoso ao nosso coração, logo que o início da igreja, a formação da igreja primitiva, debaixo da promessa de Cristo, em que ele relatara na carta do apóstolo, o evangelho do apóstolo João, no capítulo 14, versos de número 26, em que ele diz que ele iria para o Pai, mas ele enviaria outro Consolador. E nós sabemos que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, logo a festa comemorada pelos judeus, as 3 festas comemoradas pelos judeus, que era a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa das colheitas, ou a festa dos frutos. E a festa de Pentecoste marca o início da igreja debaixo da promessa de Cristo, aonde os discípulos receberam a orientação do Mestre, em que dissera a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, dizendo que eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sabemos que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer morada no nosso coração. E tendo a presença do Espírito Santo, somos capacitados pelo Senhor para anunciarmos o Evangelho, para levarmos a mensagem da cruz e fazer notório a todos que Cristo veio ao mundo buscar e salvar aquele que se havia perdido. Após a ascensão de Cristo, a Bíblia diz que estavam os discípulos reunidos no cenáculo, 120 irmãos aguardando a promessa, o grande dia, o advento do Espírito Santo. Debaixo da obediência de Jesus, ali estavam os discípulos reunidos, aguardando esse dia tão glorioso. E passavam-se os dias, e eles permaneciam na sua posição, buscando a face do Mestre, aguardando o grande acontecimento que mudaria a trajetória da humanidade. Deus, ele tem estabelecido a sua igreja para dar continuidade à grande comissão em que Cristo iniciara: levar aos 4 cantos do mundo o conhecimento de um Deus amoroso, que aguarda ansiosamente, esperando em que o homem venha se render diante a sua presença.
a reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, entregando a sua vida por amor ao pecador, ao homem que um dia desobedeceu e se distanciou de Deus. Cristo veio ao mundo para buscar, para salvar aquele que se havia perdido. E esses irmãos estavam no cenáculo aguardando este acontecimento. Após a ascensão do Mestre, os discípulos ali reunidos no templo, aguardando o advento da promessa do grande revestimento em que daria o início da igreja, para dar continuidade à grande comissão, como eu tivera dito. E ao passo de 10 dias, aqueles irmãos aguardavam ansiosamente. E a Bíblia nos diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Importante lembrarmos que a palavra de Deus nos orienta, que a palavra de Deus nos dirige na revelação da sua palavra, a fazermos o seu propósito ser executado. E essa foi o grande diferencial dos discípulos, que aguardando a promessa de Cristo, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para então poderem dar continuidade à obra em que Cristo iniciara. E sabemos que o homem não consegue realizar nada, em nenhum dos seus feitos realizado debaixo da presença de Deus, em que não seja na dependência do Espírito Santo, não pode ver êxito, porque é necessário que o homem se entregue realmente de corpo e alma inteiramente, para que ele venha receber o dom do Espírito Santo, venha receber esse poder que o capacita, que o encoraja, até mesmo enfrentar a morte por amor de Cristo, e fazer notório o tão grande privilégio de sentirmos a presença suave do Espírito Santo, que encoraja em meio à perseguição, em meio à turbulência, em meio à adversidade. O homem, com a presença do Espírito Santo de Deus, ele é tomado de um poder tamanho, que o encoraja a levar a mensagem da cruz a todos, sem exceção, levando ao conhecimento do homem, em que Deus tem reservado um lugar preparado não pelas mãos dos homens, mas um lugar preparado pela mão do próprio Deus, a eternidade. Por isso João escreve, no Evangelho segundo, escreveu João, no capítulo 14, ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Deus tem algo especial preparado para a tua vida, para você que se encontra nessa tarde sem esperança de vida. Cristo se apresentou a este mundo, trazendo-nos a tão grande salvação concedida por Ele na cruz do Calvário. E ainda essa oportunidade está aberta, a porta está aberta, e Cristo vos chama para que você venha se render aos pés do Senhor, para que nós possamos nos entregar dia após dia diante a sua presença e vivenciarmos esse poder tão maravilhoso que se manifestara sobre os nossos irmãos que estavam reunidos no cenáculo e que foram cheios do Espírito Santo, que receberam o poder de Deus para testificarem a obra de Cristo na terra.
Podemos olhar para a Bíblia e vemos Pedro antes do advento do Espírito Santo. Homem que não entenderam o propósito de Jesus nessa terra. Que quando Cristo é levado pelos soldados para ser crucificado, Pedro é indagado pela multidão que dissera a ele: você é um deles? Ele dissera não. Disseram sim, você fala igual a eles. Não. Pedro negara Jesus 3 vezes, conforme dissera o mestre antes que o galo cantasse. Quando o mestre estava para ser preso, diante da traição de um dos seus discípulos, Judas Iscariote, Pedro, tomado então ali, desembaia da bainha a sua espada e fere a orelha do soldado Malco. E Jesus o repreendera, dizendo: não, Pedro, não era esse o propósito de Cristo. Porque Jesus dissera: aquele que com espada fere, com espada será ferido. Jesus veio ao mundo demonstrarmos na cruz o teu grande e imenso amor, nos dando a oportunidade de nos rendermos diante a sua presença e reconhecermos o seu sacrifício único. E a igreja dar-se início no dia de Pentecoste. Mas para que eles pudessem dar continuidade nesta obra, havia necessidade de um poder vindo do céu, em que Jesus dissera aos seus discípulos que ele enviaria outro Consolador, aquele que os ajudaria a realizar a obra do Pai. E vemos Pedro agora, após receber o Espírito Santo na sua vida, tomado de uma unção tamanha. A Bíblia diz que ele começa então agora a ser indagado pela multidão que ali vivenciara este acontecimento, e diziam que esses homens estavam embriagados, que eles estavam fora de si. Pedro, cheio da autoridade, cheio do poder do Espírito Santo, ele então começa a dirigir a palavra àqueles homens, dizendo a estes homens que estavam ali indagando concernente a este poder que havia se manifestado. E ele dizia: varões judeus, esses homens não estão embriagados, esses homens não estão cheios de mosto ou de vinho, não, mas era o poder de Deus que havia se manifestado, de forma que eles ficaram perplexos, atônitos, ao ouvirem aqueles homens leigos e letrados a falarem nas vossas próprias línguas. Nós vemos Pedro cheio da autoridade, que na primeira mensagem que ele trouxera à multidão, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ele levara uma palavra de autoridade, movida pelo Espírito Santo de Deus. A qual importância da igreja nos dias de hoje ser tomado pelo Espírito Santo, porque uma igreja que dá vazão, que dá liberdade e que deixa ser usado pelo Espírito Santo, anda debaixo da revelação de Deus. Revelação essa que traz progresso, progresso onde o nome do Senhor venha a ser glorificado, aonde a igreja de Cristo ela venha a ser privilegiada e vidas possam se render aos pés de Cristo. Pedro nos ensina em que a igreja contemporânea, a igreja nos dias de hoje, precisa se levantar, precisa ser sim revestida do poder dos céus, do poder do Espírito Santo, para levar a mensagem da cruz, a mensagem que traz esperança, que traz ao homem o desejo de estar ao lado do Senhor, de entender que andar na presença de Deus é ter o privilégio de receber uma promessa tão grande e viver eternamente com o Senhor. A salvação
é o alvo principal da igreja. Pedro nos mostra, na primeira mensagem que ele levar à multidão, mesmo ele não sendo letrado, não tendo uma boa locução, Pedro leva ao conhecimento daquele povo a obra de Cristo. E nós vemos que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, sendo batizada, recebendo a promessa de Deus, fazendo-se cumprir nas vossas vidas a palavra de Deus. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, não mais vivera como dantes, mas agora cheio do Espírito Santo, ele é tomado por Deus, e na sua palavra quase 3.000 almas se rendem aos pés de Cristo. E na sua segunda ministração, quase 5.000 almas, Pedro leva até a presença do Senhor. Sabemos e podemos entender que a igreja de Cristo, para compreendermos a igreja que Cristo estabeleceu na terra, é uma igreja celestial, é uma igreja espiritual. Alguém que pense que a igreja é formada meramente por pessoas que estão reunidas, uma igreja terrena somente, não. Estamos aguardando a promessa de Cristo e precisamos fazer notório, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, aos confins da terra, que existe um Deus que deseja que todo homem venha se render aos pés do Senhor, que se arrependa e que se converta dos seus maus caminhos e que se deixe ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos que os nossos irmãos na fé hoje descansam no Senhor, mas que viveram um mártir na história, porque eles receberam o poder dos céus, o poder do Espírito Santo, que os capacitaram a enfrentar covas, a enfrentar a fúria do adversário e fazer notório o plano de salvação de Deus para a vida do homem. Igreja de Cristo, é chegado o momento em que Cristo jaz à porta, pronto a vir buscar a sua noiva, a vir buscar a sua igreja. E nós precisamos nos revestir do poder, esse poder que é para todos aqueles que creem, todos aqueles que buscam, todos aqueles que estão debaixo da promessa de Deus, assim como esses homens, esses discípulos que estavam reunidos debaixo da obediência. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Entendemos que a comunhão fazia com que aqueles homens, que aqueles irmãos, que aquela igreja que ali estava sendo formada para receber o poder dos céus, estavam debaixo da promessa, em obediência à palavra do Senhor, em comunhão, porque estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quando de repente o poder de Deus, ele vem sobre aquele lugar, enchendo os nossos irmãos, fazendo com que a igreja de Cristo se formara. Aonde o Espírito Santo de Deus entra, aonde o Espírito Santo de Deus tem liberdade, uma igreja é estabelecida, uma igreja é formada. E essa igreja precisa ser alicerçada na presença de Deus, na orientação da palavra, na revelação da palavra, para que o nome de Jesus seja proclamado, para que a honra e a glória seja dada a Ele.
É necessário a igreja buscar a presença de Deus, em estar em comunhão com Deus e também com os homens, e fazemos a diferença no mundo onde muitos têm deixado de lado o primordial, em que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, em que as demais coisas nos serão acrescentadas. Vemos a igreja sendo formada no dia de Pentecoste, e ela prevalece até os dias de hoje, porque podemos louvar a Deus, podemos glorificar ao Senhor, porque existem homens de Deus, existem homens ainda que têm compromisso com o Senhor, de levar o conhecimento da genuína palavra de Deus, trazendo ao conhecimento do homem, aos homens, que Deus espera que todos venham se arrepender, que todos venham reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador de tuas vidas. Talvez você na tarde desse dia esteja sem esperança. O mundo traz aflição, a mídia proclama tantas coisas ruins, e que evidencia o cumprimento da palavra de Deus, em que proclama dia após dia, em que Cristo está à porta, pronto para vir buscar a sua igreja. E nós, igreja do Senhor, você, meu amado, minha amada, em que Cristo tem falado ao teu coração, e você tem sentido este chamado de Deus, e tenha se sentido sem esperança, não vendo solução, porque confia nos homens, esperam dos homens, mas se nós esperarmos de Deus, veremos a obra do Senhor ser realizada através da nossa vida, pois essa é a vontade do Senhor. Usar o homem que dá lugar, que dá legalidade para o Espírito Santo, que dá liberdade, que dá lugar para Deus trabalhar, para ser usado com ousadia, para proclamar a palavra de Deus, ainda que todos não compreendam, ainda que todos não entendam o propósito pelo qual a igreja representa a Cristo nessa terra, para anunciar o ano aceitável de Cristo. Deus está soprando um vento dentro da tua vida, dentro do teu coração, na tua casa. E esse vento que naquele dia no cenáculo entrou e encheu aqueles irmãos que ali estavam, e foram tomados pelo poder de Deus, aonde, aleluia, o poder de Deus entra, a mudança. Aonde o poder de Deus entra, a liberdade. Aonde o poder de Deus entra, a esperança, a alegria, a salvação, a transformação. E esse poder é promessa de Deus, é o Espírito Santo que o Senhor prometeu à sua igreja, em que nós possamos tomarmos essa promessa, que é também para os nossos dias. Devemos buscar a Cristo constantemente, buscarmos a Cristo de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, a sabermos que se nós estivermos, aleluia, dando legalidade para o Espírito Santo de Deus, estaremos prontos para executar a vontade do Senhor, e tudo aquilo que nós temos necessidade, o próprio Deus irá de se encarregar de trazer para a nossa vida. De certo que os discípulos um dia indagaram ao mestre, dizendo: Mestre, o que ganharemos nós por ter deixado tudo para te servir? O que ganharemos nós por renunciarmos tudo? Jesus indagará a eles dizendo: 100 vezes mais nesta vida, e no porvir a vida eterna.
Deus tem uma vida eterna preparada para mim, para você, para a sua igreja, para todos aqueles que creem e aceitam viver o milagre de Deus na sua vida, em que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração melhor, e que você, meu amado, minha amada, meu irmão e minha irmã, possa entender que a nossa morada não é aqui nessa vida, não é aqui nesta vida terrena, não. Há uma morada celestial preparada para mim e para a igreja do Senhor. Para você que está assistindo essa programação, que Deus vos abençoe, em que o Espírito Santo de Deus possa operar na tua vida um milagre e falar melhor, para que você possa também viver o milagre de Deus para a tua vida. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Olha, você que ouviu essa